Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para te ajudar a estudar aquela última revisão pro Enem. Eu tenho recebido várias mensagens de alunos meio desesperados, falando: e aí Basílio, o que é que eu vou estudar? O Enem tá chegando, o que é que vale a pena eu revisar? Por isso eu peguei o Enem dos últimos 3 anos e eu fiz um grande levantamento dos temas fundamentais para você revisar. Então eu vou apresentar para vocês, no período pré-colonial, o que vale a pena você revisar? As populações indígenas. Pensar nesse primeiro contato entre portugueses e populações indígenas. Pensando no Brasil colônia, que é um assunto que cai bastante no vestibular. Pensa e revisa acerca da escravidão e das formas de resistência à escravidão. Pensando no Brasil Império, e Brasil Império é algo que cai no Enem. O que vale a pena você revisar em Império? Pensar todo o processo da abolição da escravidão. Pensar a Constituição do Estado Nacional. E também pensar o desenvolvimento do café, sobretudo a partir de meados do século XIX, aquele café do Oeste Paulista, aquele café que está utilizando mão de obra imigrante. Além disso, a República Velha é um assunto que cai no Enem. E cai no Enem abordando que pontos? Sobretudo o coronelismo, aqueles mecanismos de exclusão política da República Oligárquica. Além disso, as revoltas que acontecem durante a República Velha. Canudos, Contestado, Revolta da Vacina e também a Belle Époque brasileira. O processo de urbanização, de crescimento das cidades e de exclusão social. Pensando na Era Vargas, que é outro assunto que cai profundamente no Enem, o que vale a pena você revisar? Pensar na Constituição do sindicalismo, pensar na transformação do trabalho no Brasil, o processo de industrialização, a CLT. Pensando na República Populista, que vai de 46 até o golpe militar de 64, o que vale a pena você revisar? O processo de modernização, de crescimento, de industrialização do Brasil. E também a constituição de uma sociedade de consumo. Geladeiras, carros, eletrodomésticos. Isso entra no Brasil, na República Populista, e vale a pena você revisar isso. Pensando na ditadura militar, no regime militar, o que é que você vai revisar? Revise todo o processo de repressão, a Constituição da Repressão e também os atos institucionais. É isso que o Enem cobra acerca da ditadura militar. Pensando na nova república, o que vale a pena você revisar? A Constituição de 1988 e como ela se constitui com base nos direitos sociais e como que o processo de redemocratização foi fruto de luta de diversos movimentos sociais. Isso é fundamental você revisar para pensar em história do Brasil. E geral? O que o Enem cobra em geral? Vamos ver? Pensando em história antiga, Grécia e Roma. Mas o que de Grécia e Roma? Questão da cidadania, da democracia e a legislação, a luta social por direitos. Vamos pensar então no mundo medieval. O que o Enem cobra acerca da Idade Média? Sobretudo o pensamento medieval, os costumes da Idade Média, o papel da mulher na Idade Média. Pensando na Idade Moderna, o que o Enem cobra? Absolutismo. Também cobra o ideário iluminista, os pensadores iluministas, a transformação daquele mundo feudal que está desmoronando e daquele mundo moderno, burguês, liberal, que está nascendo na Idade Moderna. Pensando na Idade Contemporânea, que é algo que cai profundamente no Enem, o que o Enem pede acerca de Idade Contemporânea? Transformações no trabalho. Idade contemporânea é revolução industrial, novas formas de organizar o trabalho, Fordismo, Taylorismo, novas formas de sentir o tempo. O tempo já não é mais natural, o tempo é o tempo do relógio, é o tempo da produção, é o tempo acelerado do capital e da produção. Acelera o tempo. Acelera não, esse negócio de acelerar não dá muito certo. Vamos lá. Além disso, a Idade Contemporânea valoriza muito, tem muitas questões acerca do imperialismo, da partilha da África, de todo o processo do neocolonialismo. O mundo europeu da segunda revolução industrial buscando novos mercados consumidores. E além disso, na Idade Contemporânea, a luta por direitos. Como assim a luta por direitos? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, a luta de Nelson Mandela contra o apartheid na África do Sul. Esses são pontos fundamentais no Enem. Além disso, o Enem traz diversas questões acerca da indústria cultural. O que é indústria cultural? Televisão, cinema, rádio, aquilo que padroniza gostos, que padroniza sonhos. Aquele processo em que as pessoas começam a ter um linguajar comum, começam a ser padronizadas pelos meios de comunicação de massa.
Indústria cultural é algo fundamental. Aquilo que nasce no final do século XIX, mas se constitui no século XX como uma grande forma de manipulação. Indústria cultural é um tema fundamental para o Enem. Além disso, África. África é um tema que cai recorrentemente no Enem. E de que forma? O que o Enem busca sobre a África, sobre a história da África? Sobretudo desconstruir estereótipos. A África não é o lugar do atraso. A África não é o lugar da barbárie. A África é um continente rico, a África é o lugar da diversidade. As questões que abordam a África no Enem buscam desconstruir estereótipos, preconceitos acerca de África. E por fim, o Enem sempre traz pelo menos uma questão que discute a questão do patrimônio. Então a preservação do patrimônio, seja ele material ou imaterial. Esses são os temas que o Enem cobra. Vale a pena você refletir e estudar esses pontos. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Canal Historiano. Boa sorte no Enem.